CT! Galera, não sei se vocês repararam, nossa voz está meio embargada aqui, todo mundo de preto. Por incrível que pareça, por mera coincidência, porque ninguém combinou nada. Porque na verdade o assunto que a gente vai falar hoje, cara, é um assunto que na verdade gera luto na gente. A gente vai falar sobre o incêndio no Museu Nacional, cara, naquilo da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. E pra isso, primo, manda o Hold soltar o vídeo aí, cara. Roda a vinheta, Dom Pedro. Então, galera, aquele casarão que era a sede do Museu Nacional no Rio de Janeiro, daqui da Boa Vista, era um casarão antigo que foi doado por um comerciante de escravos, chamado Elias Antônio Lopes. Ele doou aquele casarão para Dom João VI, no contexto da vinda da família real. Quando a família real vem para o Brasil, a sede da família real seria o Paço Imperial na Praça 15. Porém, aquilo foi considerado pequeno para a família imperial. Daí a doação daquela casa, daquele palácio, daquela quinta para a família imperial, para Dom João VI. E cara, existia todo um contexto de europeização do Rio de Janeiro para transformar aquilo numa área mais aprazível para toda a corte que tinha chegado em 1808 junto com a família real. E dentre essas europeizações que existiam aqui no Rio de Janeiro, existia uma lógica de trazer para o Rio um vislumbre de cultura maior, de pesquisa e incentivo à pesquisa, principalmente da arte e da cultura europeia, cara. E é por isso que foi criado, primo, no Campo de Santana, ali onde hoje margeia a Avenida Presidente Vargas, a Casa de Passarinhos, onde abrigou inicialmente o chamado Museu Nacional. Que esse ano completa 200 anos, né? 1818 é quando o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, é inaugurado. Tiagão, a primeira instituição de divulgação científica do Brasil, que estava completando 200 anos, inclusive que tem um papel como museu como um todo de resgatar a nossa identidade, a nossa memória enquanto povo. Exatamente isso, a gente tem que lembrar que 1818, no ano de inauguração do museu, é um processo pré-independência do Brasil, ou seja, a construção de uma identidade nacional era extremamente necessária à época. Você que está chegando aqui agora, você que está chegando aqui também, a gente está aqui pedindo humildemente para que vocês se inscrevam no nosso canal. Por favor, galera, beleza? Quer saber um pouco mais de cultura, de política, de esporte? Vem com o CT. Inscrevam-se no canal. Valeu, CT. Bom, CT, voltando a falar lá da Quinta da Boa Vista, de 1808 a 1821, o palácio se torna residência oficial no Brasil da coroa portuguesa. Já em 1822, com o processo de independência do Brasil, o Palácio da Quinta da Boa Vista se torna a residência oficial da família imperial brasileira. Então, Tiagão, de 1822 a 1889, durante praticamente todo o período imperial, você vai ter aquele palácio, aquele local sendo a sede da família real brasileira. Passando pelo primeiro reinado, passando pelo período regencial e passando pelo longo segundo reinado de Dom Pedro II. Ou seja, além daquilo ser um museu, representa toda a nossa história como país independente. Cara, e nesse contexto todo, um cara, primo, chamado Ladislau Neto, em 1892, com o intuito de ampliar todo esse projeto de pesquisa e de demonstração de todo aquele acervo científico e cultural que existia ali na Casa de Passarinhos, cara, ele traz da Casa de Passarinhos para a Casa da Boa Vista, cara, exatamente tudo aquilo que ali existia. Primeiro com o intuito de ampliação científica, de construção de uma nova temática a nível de Brasil independente, até exatamente para apagar aquela imagem que a família real mantinha sobre o Brasil até aquele momento, cara. A ideia, Claudinho, perfeitamente, era da República de apagar um passado português. A intenção era colocar a República como uma coisa nova, como uma coisa civilizada, progressista. Isso não está só na mudança da Casa do Passarinho para o Museu Nacional Imperial, está também na reforma urbana, que é no mesmo contexto, a reforma Pereira Passos. Bom, Betinho, chegando agora no contexto do Museu Nacional, né, o que ele representa, ou representava pra gente, a gente está falando de um acervo de 20 milhões de peças, de documentos, múmias, estátuas, vasos, ou seja, um patrimônio histórico natural da humanidade. A gente não está falando apenas do Brasil. Dentro desse acervo tão importante, a gente pode falar, por exemplo, do Fóssil da Luzia, né, que é a brasileira mais antiga que nós temos informação.
E, principalmente, a gente não pode esquecer que o fóssil da Luzia era um dos fósseis mais antigos do mundo, galera, em registros de humanos. Ou seja, cara, a gente precisa nem pontuar aqui em relação a tudo que existia lá, em relação a documento, em relação à preguiça gigante que lá existia, em relação ao fóssil de dinossauro que a gente acabou descobrindo que existia lá em Minas Gerais, a todo o acervo oriental, a todo o acervo egípcio. Cara, vocês já viram isso em diversas entrevistas e diversas reportagens aqui. A gente está querendo trazer para vocês um pouco de consciência em relação ao que era realmente o Museu Nacional, Betinho. Então, Claudinho, o museu representava a nossa história. O museu representava a nossa identidade enquanto povo, enquanto nação. E mais do que isso, galera, o que aconteceu ali foi criminoso. Ninguém está falando que alguém colocou fogo no museu, não é isso. Mas o governo federal, ele não repassou as verbas necessárias para a manutenção do museu. A PEC 241, que congela os gastos durante 20 anos, acabou provocando, sim, de forma direta ou indireta, um incêndio no museu. Galera, é importante lembrar que é lógico que a PEC 241 legitimou esse processo de precarização da ciência e da educação e da cultura no Brasil. Não há o que negar. Se você negar isso, brother, desculpa, apague esse vídeo e sai daqui. A grande verdade é a seguinte, a gente tem que começar a pensar o que nós somos como povo de verdade, cara. A gente tem aqui no Brasil, no último ano de 2017, mais pessoas indo pro Louvre, cara, do que indo pro Museu Nacional. E de boa, cara, não é pra falar que, ai caramba, é só legitimar o que a gente tem aqui, meu Deus, nada de bom vem de fora, mas de boa, o Abaporu da Tarsila do Amaral, cara, é muito mais maneiro do que a Mona Lisa, cara. O próprio vislumbre, o próprio visual do Museu Nacional daqui da Boa Vista é muito mais foda que o Louvre. Cara, de boaça. A gente fica aqui questionando em relação a se vai ser iniciativa privada ou não, mas a gente tem que ter um contexto em si do que a gente quer realmente para o nosso país, brother. O que você pensa em relação ao povo? O que você pensa em relação à cultura? Dá mais valor pra gente aqui, brother. Não pensa só no que tem lá fora e no que a mídia traz pra gente. E primo, dentro dessa questão de não valorização nossa para a nossa história, né, para com a nossa história, para com a nossa cultura, a gente é um país que explora apenas a região litorânea como uma região turística, sendo que a gente desvaloriza todo o nosso patrimônio histórico e cultural. Tem, como você mesmo disse, tem gente que vai para Paris apenas para ver a Mona Lisa, um quadro desse tamanho. A gente estava falando agora do Museu Nacional, que possuía um arquivo de 20 milhões de peças, que não era explorado como um ponto turístico. A Quinta da Boa Vista, com aquela grandiosa área verde, não era explorado como um ponto turístico. Ou seja, há uma falha de décadas ali. Não é uma falha apenas da PEC 241, é uma falha de décadas da não valorização nossa para com a nossa cultura. Ou seja, cara, ainda tem gente que busca hoje em dia culpabilizar a Lei Rouanet, por exemplo, cara, como a grande questão dentro disso tudo, cara. Deixa eu te explicar um pouquinho o que significava a Lei Rouanet, o que significa na verdade. O próprio governo cria planos de incentivo à cultura, Betinho, para iniciativas privadas investirem naquilo dali, primo, com o intuito de abatimento, em especial no imposto de renda. E sabe qual é a grande questão, cara? Já existiam projetos para investimento no Museu Nacional. E qual foi o investidor privado que buscou aquilo ali, primo? Zero. Ou seja, cara, não adianta a Globo ficar propagando por aí que o Louvre, que o MoMA, por exemplo, são institutos que trabalham junto com a iniciativa privada. A gente está falando de um poder público brasileiro, a gente está falando de um lugar que tinha incentivo à pesquisa, que tinham aulas, que tinham projetos de pós-graduação, que tinha todo um acervo histórico-cultural foda pra caramba aqui no nosso território, que acabou de morrer, e muito por causa daquela galera que bateu panela.